Eu converso com os quiropraxistas Miguel Mastropaulo e Guilherme Moreira sobre osteoartrose. Guilherme, você estava falando um pouquinho dos sintomas, né? Fala um pouquinho mais. Bom, os sintomas são principalmente a rigidez matinal, então os indivíduos eles acordam com um certo desconforto e com o passar do dia, ao realizar as atividades, essa dor ela tende a sumir um pouco, essa rigidez, mas como a rigidez vai sumindo, então começa a aparecer uma dor, um incômodo, o que acaba por gerar um ciclo vicioso, que é da rigidez e na sequência existe o movimento e o movimento ele gera dor. Então, com essa dor a pessoa acaba por fazer um repouso e esse repouso gera rigidez, o que acaba fazendo com que muitas atividades que os indivíduos fazem no dia a dia acabem não sendo realizadas por conta da dor. Ou seja, a pessoa vai deixando de fazer os exercícios ou de se movimentar, mas isso gera um ciclo vicioso, né? Normalmente, numa primeira etapa, a osteoartrose ela começa em torno da quarta década de vida. Então, 40, 45 anos, as pessoas começam a ter os primeiros sintomas. E aí, ao realizar algumas atividades logo cedo, isso já diminui. E atividade física também é algo que a pessoa não sente desconforto. Então, até os 40, 50 anos mais ou menos, ela fala, eu faço atividade física, é importante e melhora. Só que chega um determinado momento que após a prática dessas atividades físicas, aí as dores começam a ser mais intensas. Durante a realização não dói, mas depois acaba doendo bastante. Aí as pessoas vão deixando de fazer atividade física. Aí é que vai entrando nesse ciclo vicioso. Agora, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito basicamente em 3 partes, que é a história que a gente colhe do paciente, o exame físico e os exames de imagem. Então a história é importante para a gente saber como que está sendo essa dor, como que ela começou, o que é que melhora, os fatores que pioram, tudo isso a gente já tenta entender um pouco o que está acontecendo e em seguida são realizados testes físicos que são amplitudes de movimento, então a gente solicita ao paciente para realizar movimentos de flexão do tronco e isso a gente acaba observando que existe uma limitação muito grande na amplitude do movimento. Também é muito comum ouvir um barulhinho como se tivesse uma areia dentro da articulação, como se ela ficasse estralando. E testes ortopédicos também direcionados para cada caso. E para terminar o diagnóstico, a gente costuma examinar imagens como raio-x, ressonância magnética, e a gente observa algumas características nessas imagens que são a diminuição do espaço da articulação, um desalinhamento também é muito comum, que acaba por gerar um desgaste maior em um lado do que o outro. Em seguida, a formação dos bicos de papagaio, que são os osteófitos. Então, com a pressão maior em cima da articulação, o corpo acaba entendendo como se houvesse uma fratura ali, então ele acaba por mandar mais osso para aquela região. E um estágio terminal é onde existe a fusão, então um osso acaba grudando no outro e aquela articulação ela acaba por perder o movimento global. Então, isso gera uma perda completa da articulação. Agora, como é que é feito o tratamento? Então, o tratamento ele vai buscar melhorar o funcionamento articular. Então, normalmente, há uma rigidez, né? A osteoartrose ela é bem caracterizada por uma degeneração na cartilagem. Então, no caso da coluna, nós estamos falando dos discos intervertebrais. Essas imagens que a gente tem dos modelos, os discos eles vão diminuindo de tamanho. Então, teoricamente, 90% da cartilagem ela é a água. Deixa eu pegar essas 3 aqui. Então, 90% da cartilagem ela é de água, 10% são células que nós chamamos de condrócitos, né? Vira assim para o telespectador ver. Aqui? Não, para ver a parte do meio. Essa parte. Isso na coluna vertebral. Desculpa, perdão, assim fica melhor. Então, essa cartilagem é como se ela fosse aquele chiclete que a gente chama babalu, que ele tem um líquido dentro. Então, 90% do disco intervertebral, ele é água. Quando vai acontecendo esse processo degenerativo, vai havendo uma desidratação. Então, normalmente, quando as pessoas fazem uma ressonância magnética, no laudo aparece como hipossinal. Então, o hipossinal significa que já está começando a desidratar. Então, esse disco ele vai ressecando e diminuindo cada vez mais de tamanho. Então, o tratamento quiroprático, qual que é a ideia? É causar um alinhamento da articulação para não deixar com que haja uma sobrecarga articular nesse ponto. A gente realiza movimentos ativos, né, o que a gente chama de ajuste articular, para destravar essas articulações. Isso não é um processo
doloroso. E a gente trabalha também, no caso das lesões que acontecem na coluna lombar, que é onde tem a maior incidência, a gente tem uma maca que ela faz descompressão. Então, teoricamente, para as pessoas entenderem assim, esse líquido que existe dentro do disco intervertebral, ele faz a gente aumentar e diminuir de tamanho. Teoricamente, durante a manhã, nós somos 2 centímetros maior do que à noite, porque a própria pressão atmosférica faz com que haja uma desidratação do disco. Então, esse bombeamento que a gente faz, que causa a osteoartrose, causa esse ressecamento, bombear essa articulação faz com que o disco tenha uma hidratação maior. Isso causa bastante conforto. Eu quero que vocês respondam no próximo bloco se isso só ocorre na coluna, porque nós temos outras articulações. Mas, segura aí.